Queria lembrar sobre o Congresso Brasileiro de Artroscopia e Medicina de Esporte, que se realizará de 17 a 20 de agosto em Gramado, e convidar todos vocês para estar presentes. O reparo meniscal, nossa atividade começou nessa área em 1986, utilizando o equipamento da Instrument Maker de Lenny Johnson, que realizava sutura de fora para dentro. E iniciamos, então, nosso tratamento artroscópico com sutura de menisco, onde tivemos uma série de casos. Inclusive, nós publicamos a Revista Brasileira de Ortopedia. Nessa época, nós fomos avaliando, evoluindo, e sentimos a grande dificuldade que existia na solução das lesões mais comuns de menisco, que eram aquelas na região posterior, do corno posterior do menisco medial, principalmente, nas lesões combinadas do ligamento cruzado anterior. Então, nós desenvolvemos, em meados de 90, a técnica do duplo laço que o Demange citou agora, que foi publicada na RBO e também na Arthroscopy em fevereiro de 97. Nós vamos nos ater às lesões traumáticas, que são aquelas associadas ao cruzado anterior e a isolada. Nossa experiência fica restrita à zona vascularizada, que é até 4 milímetros, do terço periférico. O primeiro objetivo do cirurgião de joelho é preservar as estruturas, como meniscos e principalmente a cartilagem. E no nosso meio ainda não existe uma divulgação, uma preocupação muito grande com a preservação de meniscos. Tanto é que é uma técnica que não está ainda completamente absorvida. Eu não sei quais seriam os motivos específicos, porque sabe-se pelos estudos de ciência básica que o menisco é sumamente importante e ajuda a preservar a cartilagem articular. E principalmente no atleta, ele é super importante para o futuro dessa articulação. No Brasil, nós não temos uma ideia de quantas suturas são realizadas e qual a proporção entre a meniscectomia parcial e o reparo. O Demange mostrou ainda há pouco que nós realizamos ainda muito poucas suturas e que não existe um trabalho específico de catalogação desse material. Nós sabemos que o menisco não deve ser reparado nas lesões quando ele é limitado à zona avascular, nas complexas, nas alterações degenerativas do menisco, em pacientes que não aceitam restrições pós-operatórias. E aquela interrogação no atleta em temporada de competição, é muito difícil realizar a sutura nesse paciente. Também sabemos que não há necessidade de sutura em rupturas parciais ou incompletas, aquelas estáveis ao probe e radial pouco profunda, onde fazemos uma pequena meniscectomia. A ressonância magnética tem nos auxiliado muito na avaliação dessas articulações lesadas, nos demonstrando o tipo de lesão e nos auxiliando a avaliar as lesões associadas e preparar o paciente melhor para a cirurgia. Os critérios para o reparo da lesão meniscal, tanto isolada quanto combinada, são os mesmos, que teria que ter um tecido de qualidade boa, sem sinais de degeneração, a sutura na zona vascularizada, uma ruptura longitudinal periférica, uma lesão instável e um joelho estável ou a ser estabilizado. Os princípios, então, preenchendo esses critérios de reparo, seriam um bom preparo da lesão e uma sutura ou fixação estável. A nossa indicação primária é naquelas lesões instáveis, sintomáticas do terço periférico. Essa é a indicação clássica, e especialmente se houver
junto à reconstrução do cruzado anterior. As lesões periféricas maiores que 10 milímetros podem ser reparáveis, enquanto que as lesões mais centrais e degenerativas são tratadas com meniscectomia. O reparo meniscal e a meniscectomia podem ser muitas vezes procedimentos complementares. Aqui vemos um caso de uma ruptura radial no corno posterior do menisco medial, que também, por ser uma zona muito vascularizada, é possível fazer a sutura em vez da meniscectomia. Às vezes, há necessidade de complementar com uma meniscectomia parcial, como neste caso. Okuda nos demonstrou que as técnicas para melhorar uma resposta cicatricial, como raspagem da lesão, raspagem da sinovial adjacente, que aumentariam a resposta cicatricial. E Simon nos forneceu como se faz o preparo do coágulo de fibrina que nós utilizamos nas lesões isoladas. A raspagem da sinovial adjacente, perfuração do menisco na zona da lesão, que é a trefinação, e a colocação do coágulo de fibrina são fundamentais, especialmente na lesão isolada, onde a resposta cicatricial é bem menor. O plasma rico em plaquetas, PRP, ainda necessita estudos mais aprofundados e também ele tem uma estimulação bastante importante na reparação meniscal. Estivemos com o Cannon em Porto Alegre, no último congresso, em 2008, no Congresso Brasileiro de Ortopedia, e ele nos brindou com a sua experiência em sutura meniscal. Ele realiza suturas de dentro para fora, uma série de ensaios e de estudos foram realizados ao longo dos anos, e um dos estudos, comparando a lesão combinada com a isolada, demonstra que existe uma resposta bem maior de cicatrização clínica e anatômica nos casos de sutura combinada com o reparo, enquanto que na lesão isolada baixa bastante o nível de cicatrização. Comparando a sutura isolada das que ele realizou com coágulo de fibrina e sem coágulo de fibrina, existe uma queda acentuada no resultado quando não é colocado o coágulo de fibrina. Daí a importância do uso de coágulo de fibrina ou PRP nas lesões isoladas do menisco. A avaliação dos resultados se dá por avaliação clínica ou por avaliação anatômica. Aqui nós temos a segunda olhada artroscópica, onde vemos um menisco totalmente cicatrizado, estável, e podemos palpá-lo e ver a possibilidade de que realmente ele está anatomicamente funcionante. Palpando a parte superior e inferior, vemos os pontos realizados em ambas as superfícies e a sutura cicatrizada. Outro estudo em 206 avaliações anatômicas, 75% com associação de reconstrução do cruzado, com um segmento igual ou maior que 11 meses, obteve em 252 reparos, que corresponde a 87% de resultados satisfatórios. E na lesão combinada, aumentou para 91% de satisfatório. E na isolada, em 53 casos, 70% de resultados satisfatórios. Analisando o tamanho da lesão, ele verificou que existe uma diminuição importante da cicatrização à medida que a lesão aumenta de tamanho. Então, a lesão com menos de 2 centímetros, um resultado de 77% satisfatório, 2 a 3,9, 69%, e acima de 4 ou 4 centímetros, ela cai para 48%. Também a distância da periferia, a distância da lesão da periferia, aumenta
diminui, aliás, o índice de cicatrização à medida que aumenta essa distância, chegando a 50% de casos apenas satisfatórios, com 4 ou mais milímetros de distância. A idade mostrou que em pacientes não houveram diferenças com relação à idade, comparando as décadas até 50 anos. Uma segunda olhada artroscópica tem confirmado um alto índice de cicatrização completa e os resultados de avaliação clínica, reparos combinados com a reconstrução, vários trabalhos publicados mostrando a boa resposta cicatricial nas cirurgias com reconstrução combinada. A nossa experiência, em 146 reparos, com ruptura periférica até 4 milímetros, nós obtivemos na combinada 72,6%, com 40 casos de isolada. Um total de 125 casos com cicatrização clínica, dando um percentual de 85,6%, e na combinada aumenta um pouco para 89%. Na isolada, nós obtivemos, usando coágulo de fibrina, 67,5%. Aqui mostramos um caso onde demonstra que a ressonância magnética é importante para nós podermos avaliar a articulação e podemos tomar as medidas necessárias para um adequado tratamento. Uma lesão radial ao nível do corpo do menisco lateral e uma ruptura longitudinal no corno anterior, que foi debridada e suturada. E a lesão do corpo, uma menissectomia parcial só com regularização do rim meniscal. Aqui a utilização da técnica do duplo laço, que é a técnica que nós desenvolvemos especificamente para a sutura na região posterior dos meniscos. Aí uma cânula de 5 milímetros, estamos fazendo a abordagem posterior, o debridamento da lesão. Ali vemos um instrumental que é relativamente simples, a passagem da primeira agulha, por onde será introduzido o fio que vai conduzir o fio de sutura, chamado duplo laço. Aí vai passando o primeiro fio, retirando por posterior, aí a passagem da segunda agulha. E essa cirurgia tem a vantagem de não fixar a cápsula articular, diminuindo os riscos de complicações neurovasculares e diminuindo a dor no pós-operatório, pois o nó se dá apenas intraarticular, sem a necessidade de fixação da cápsula. Aí passando o fio através da articulação e realizamos o nó com técnica específica. Aí apertando o nó, nós podemos ver também a sutura depois de cicatrizado, o menisco completamente estabilizado. Aqui outro caso com lesão do menisco medial, ligamento colateral medial e cruzado anterior, e 60 dias após, o menisco totalmente cicatrizado. Outro caso, uma lesão combinada, menisco medial, ligamento cruzado anterior, a sutura com a técnica ao inside, do duplo laço, ali a passagem dos fios intraarticular, o ponto realizado e depois uma segunda olhada artroscópica confirmando a cicatrização. Aqui uma lesão isolada do corno anterior do menisco lateral, onde foi realizada a sutura também com técnica ao inside, utilizando o mesmo equipamento. Só que, nesse caso, nós usamos uma agulha curva, tipo gancho, por onde passamos o fio de sutura. Aqui mais um caso. Nesse caso, foi utilizado um instrumental da Linvatec, que é utilizado na técnica ao inside de Craig Morgan, para a sutura do corno anterior e posterior. Ali vemos o menisco já cicatrizado, 7 anos de evolução, paciente em plena atividade física, paciente jovem.
Aí é realizado o nó e a cirurgia termina. Aqui mais um caso, lesão isolada do menisco medial, aqui já usando a técnica T-Fix. Nós dizemos que o reparo meniscal, então, deve ser realizado naqueles pacientes que preenchem os critérios de reparo e que têm uma evolução favorável com cerca de 70% a 90% dos casos. Nos desportistas de alta performance, às vezes não conseguimos realizar a sutura, pois exigiria um afastamento mais prolongado do atleta. Esse tema, inclusive, nós discutimos no 13º Congresso Brasileiro de Artroscopia em Belo Horizonte, foi tema do nosso trabalho. A lesão combinada versus a lesão isolada mostra que o reparo na lesão combinada tem um índice bem maior de sucesso e que na isolada, apesar da diminuição do índice de cicatrização, nós podemos aumentar em até 75% usando coágulos de fibrina ou PRP. O tamanho da lesão maior do que 4 centímetros diminui bastante o índice de cicatrização, e a lesão muito grande, nós temos um alto índice de falha e temos que considerar a ressecção. A distância da periferia também é importante e mostra que lesões maiores de 4 milímetros têm um índice de cicatrização menor. Frank Noyes mostra que o trabalho onde ele, em atleta, recomenda sempre a preservação dos meniscos e realiza sutura mesmo quando as lesões atingem a zona branca, mas não nas lesões restritas à zona avascular. Apenas aquelas que se estendem à zona avascular, ele tem um ótimo resultado, e numa série de pacientes, apenas 3, ele necessitou reintervir. Barber, o Frank, que apresentou o trabalho ainda há pouco, tem ideias bastante interessantes que, sem um programa restritivo, a sutura meniscal seria mais atrativa para pacientes e cirurgiões e resultaria num esforço maior para preservar os meniscos. Nós temos que ter cuidado com a meniscectomia, especialmente no joelho varo e na instabilidade. Aqui vemos um caso onde foi realizado uma meniscectomia num paciente com lesão degenerativa, uma lesão horizontal que não teria indicação de fazer essa meniscectomia, e evoluindo por uma artrose severa em pouco tempo, com lesão condral e osteite reacional. Quando nos deparamos com uma lesão meniscal, nós devemos nos perguntar: é indicado para sutura, para reparo? Tem um instrumental adequado? Tenho habilidade para realizar o reparo? Essas são as perguntas que devemos fazer. Nossos objetivos futuros seriam aumentar a cicatrização meniscal, obter uma cicatrização mais rápida, e para isso também já foi falado sobre o desenvolvimento da biologia nessa área. O objetivo seria a sutura na zona branca-branca. O que podemos fazer para aumentar o número de reparos? Conversar previamente com o paciente sobre como ele pode se beneficiar na preservação dos meniscos, ter disponível material na sala cirúrgica, estar familiarizado e treinado com a técnica, mostrar que nos casos de lesão combinada não vai haver um aumento importante para retorno ao esporte, e nos casos de reparo isolado podemos acelerar a recuperação de tal forma que não seja tão demorada, seguindo as ideias de Frank Barber. Aqui a nossa mensagem final, mostrando um quadro de Capurro, que é um artista uruguaio, o Pampa Gaúcho. E uma última mensagem: preservem sempre os meniscos, procurem preservar, para evitar, como naquele raio-x, uma artrose precoce ou ainda a necessidade futura
de se realizar um transplante meniscal, que é muito mais complicado, muito mais difícil, enquanto que para realizar uma sutura o implante já está ali, já está fixado, não há necessidade de correr os riscos de um transplante. Agradeço o convite e a última mensagem é: salvem os meniscos. Meu muito obrigado.